no ar mais um programa Vida Mulher. Eu sou Gisele Luvisoto e estou muito feliz em passar esse tempo com você. E no nosso quadro de moda e estilo hoje falaremos sobre tipos físicos. É isso mesmo. Temos também a dica profissional da semana e o nosso quadro musical com a Patrícia Stembach, além da palavra abençoadora de Deus para você. Não saia daí que voltamos já. Assista e aprenda agora com a nossa consultora de imagem e estilo, Raquel Carvalho. No quadro de moda e estilo de hoje, estaremos iniciando uma série especial sobre tipos físicos. Raquel, conta pra gente que história é essa de tipos de corpo. É isso mesmo, todas nós temos um tipo físico, né? E hoje nós vamos começar falando sobre o tipo pera, o famoso corpo violão, que é muito típico das brasileiras. E quais são as características desse corpo? Então, as características são ombros mais estreitos e quadris mais largos. Tá. Essas são uma das características desse tipo físico. Igual você disse, o corpo violão, não é isso? É o famoso violão. E quais são as roupas adequadas para esse tipo físico? Então, eu costumo indicar que assim, as peças de cima do tronco, elas é quem tem que chamar mais atenção. Então, boas dicas são usar peças com listas horizontais, blazers acinturados, blazers e camisas, né, que acinturem um pouco mais, porque uma característica também desse tipo físico é ele ter uma cintura bem marcada. Então, marcar essa região com blazers mais acinturados é uma boa pedida. Sobreposições. Sobreposições também é muito interessante porque você pode usar estampas, né, sobreposições mesmo de estampas para dar essa chamada de atenção para essa região. Outra dica muito importante são as saias, né? Como a gente tem muito volume nessa região dos quadris, então procurar uma saia mais afunilada, não saias que chamem muito o volume para essa região. Então tem que tomar cuidado com isso. E uma outra combinação também é usar camisas mais claras, né? A parte de cima clara, com calças mais escuras. Isso dá uma disfarçada nessa região e fica muito legal. E daí dá uma equilibrada, né? Isso dá uma equilibrada. E os acessórios, Raquel? Como usar os acessórios para quem tem esse tipo físico? Tá. Se você for usar colares, né, que essa é uma preocupação desse tipo físico, usar na região do seio. Não tentar chamar atenção com colares muito compridos. Isso é um pouco perigoso. Então, colares nessa região dos seios fica bacana. Outra dica que eu dou sobre acessórios são as bolsas. A gente tem aquelas bolsas tipo carteira, acho que eu já dei alguma dica aqui. Isso. Aquela que pega bem no quadril. Evite. A bolsa ideal para você é a bolsa que você carrega ou no ombro ou nas mãos, né? Aquela que vai ficar mais na região da coxa. Então essa é uma dica bacana de acessório. Tudo isso para evitar que chame atenção para a região de baixo, exatamente, né? Isso, do quadril. Exatamente. Tá. E Raquel, você sempre fala pra gente sobre o que evitar. O que você tem para falar hoje sobre quem tem esse tipo pera, né? O famoso corpo violão. Okay. O que deve se evitar, Raquel? Então, evitar, eu até trouxe umas imagens aqui para vocês se espelharem, são camisas com punhos muito chamativos. Por quê? Porque essa camisa, uma hora ou outra, você vai estar com a sua mão para baixo e ela também vai chamar toda a atenção para essa região do quadril. Então, não usar essas camisas com punhos muito chamativos. Olha que dicas importantes, né, gente? Sobre os acessórios, como eu já falei, essa bolsa tipo carteiro, que é aquela que você vai usar tiracolo, é também bem perigosa, vai chamar. Então, assim, se você quer evitar, você não usa, né? Tem mulher que gosta, e aí, então, fica a critério de cada uma delas. Então, outra dica que eu dou é essa. Uma dica também é calças e saias muito justas, muito apertadas, porque também vai chamar atenção para essa região do corpo. Então eu procuro pedir para evitar. Outra dica também que eu costumo dar são os bolsos. Bolsos nas laterais, não use. Bolsos, aqueles muito chamativos, acho que tem umas imagens aqui. Esses bolsos que chamam muita atenção pro quadril, pro bumbum, elas aumentam. Então, se você não quer chamar atenção para essa região, então uma dica que eu dou é evitar essas calças e saias muito volumosas. Uma outra dica também são os cintos. Cintos nessa região aqui dos quadris, né, jogado assim por cima do quadril, é também um perigo, porque ela também vai chamar a atenção para toda essa região do corpo.
Raquel, agradeço as dicas importantes, né? Para as mulheres aí de corpo pera, corpo violão. E você fique ligado nos próximos programas que teremos mais dicas sobre tipos físicos. Até lá! Vamos acompanhar agora o nosso quadro musical com a Patrícia Steinbach. Hoje nós vamos falar sobre Aline Barros, conhecida como a joia da coroa no mundo gospel. Ela tem vários prêmios, tantos que eu tive até que escrever para poder lembrar de todos. Ela tem 11 troféus talento, 4 Grammys latino, 1 troféu promessa e 2 internacionais. A Aline desbancou grandes nomes como de Ivete Sangalo e Maria Gadu com o último lançamento do CD Extraordinário Amor de Deus. A cantora faz em média 15 apresentações por mês, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, fora a agenda do Brasil. Eu espero que você seja abençoado com essa canção que nós vamos tocar agora para você. Curta esse clipe. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem
dica profissional de hoje é sobre o assunto relacionamento intrapessoal. E o que é o relacionamento intrapessoal? É a interação do autoconhecimento, autodomínio, automotivação. Isso somado ao relacionamento interpessoal, que falamos nos programas anteriores, resulta no conceito de inteligência emocional. Importante lembrar que para termos um relacionamento intrapessoal, tem alguns aspectos e atitudes importantes a serem seguidos. Sim, e uma delas é a questão da humildade, para que você possa olhar para si mesmo e ver aquele ponto que ainda está incompleto e que precisa melhorar. Um outro aspecto é a questão da resiliência, que você tenha força de vontade para iniciar sempre que necessário. A flexibilidade é outro aspecto importante. Temos que se adaptar às situações, aos novos desafios, então a flexibilidade é um outro aspecto que deve ser levado em consideração. Ser persistente, mesmo diante das dificuldades, até mesmo da sua natureza humana, naquela área que você sabe que precisa melhorar, você tem que ser persistente para vencer isso. Um outro ponto, a disciplina. A disciplina é importante porque é um exercício diário. Ainda mais quando nós olhamos para nós mesmos, não é verdade? Quando nós vemos que precisamos melhorar. E para finalizar, eu quero falar sobre um aspecto de motivação. A motivação, como nós sabemos, é interna. Então, você tem que se automotivar. Não fique procurando situações externas, até mesmo no trabalho, para se automotivar. Olhe para você mesmo e veja aquilo que te deixa motivado e feliz. Gostaria de pedir para que você analise, olhe para dentro de si, para suas atitudes, esses aspectos que coloquei aqui. E como eu disse, é importante que você faça uma autoanálise, conheça seus pontos fortes e seus pontos fracos. E para finalizar o quadro profissional de hoje, gostaria de deixar uma frase que está no livro A Arte da Guerra, que diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece e não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, também sofrerá uma derrota. Mas se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Na Escritura Sagrada temos o livro de Esther e é sobre esta mulher que eu quero falar com você hoje. Ela, que era chamada Hadassa, se ungiu com mirra, que todas nós sabemos, e ali ela se colocou diante do rei e o rei a escolheu para se tornar esposa dele. Hadassa, que se tornou Esther, quando ela se casou ali com o rei, ela não se tornou apenas uma mulher, ela se tornou um canal de Deus ali naquele palácio. Vemos que Esther estava submissa à voz de Deus, estava sempre atenta aos sinais de Deus. Esther era inteligente, era uma mulher sábia que sabia como fazer as coisas pedindo o direcionamento de Deus. Nós lemos nessa história que Esther foi a arma secreta de Deus ali no palácio para levar a vitória para todo o povo de Israel. E é isso que eu quero lhe dizer, mulher. Você, quando usa para as suas capacidades, as suas qualificações, os seus conhecimentos para Deus, você não só abençoa a si mesmo, mas as pessoas que estão ao seu redor. E Deus quer te usar assim como Ele usou a Esther. Nós vemos ali que Mardoqueu, seu primo, descobriu uma artimanha do inimigo que estava escondida. É isso mesmo, uma artimanha. E essa artimanha era uma lei que, sem o rei ter total conhecimento, foi decretada, aonde dizia que o povo
teria que ser exterminado. O povo de Deus seria exterminado. E o que fazer diante disso? Uma lei não poderia ser revogada. E aí Esther, a arma secreta de Deus, foi buscar em Deus uma direção. E ali ela, junto com seu primo, com o povo de Deus, orou, jejuou, e Deus, o sabedor de todas as coisas, ele mostrou uma direção ali para eles. Ele deu uma estratégia essa que era que se fosse colocada uma nova lei que desse o direito do povo se defender. E ali o povo foi valente e foi para a luta. E quando eles foram para a luta, eles prevaleceram. E o povo de Deus não foi exterminado, pelo contrário, venceu. É tanto que se fala da festa do Purim, onde eles comemoraram a vitória do povo de Deus. Mulher, eu quero lhe dizer, seja uma arma secreta de Deus. Você pode estar diante de uma situação que você não vê saída, assim como naquele tempo era difícil uma saída para uma lei que estava revogada do rei. Mas quando você busca em Deus, você ora, você jejua, Deus dá uma direção. E eu tenho certeza que se você buscar Ele, mulher, Ele vai te dar uma saída para essa situação que você está enfrentando. Uma direção. E não ache que você não terá que lutar. Não, porque não existe vencedor sem batalha. É importante sim o nosso esforço, mas aí Deus vem e nos capacita e nos garante a vitória. Assim como Esther ali foi a arma de Deus secreta usada por Ele. Deus quer, mulher, nesse dia que você seja direcionada por Ele para ganhar e receber a sua vitória, para que Ele venha te dar a direção. Não ache que não tem jeito, não fale isso, tem jeito sim. Quando Deus está no negócio, tem jeito para todas as coisas. Jesus venceu a morte. O que é impossível para esse Deus? Nada é impossível para o nosso Deus. Por isso, busque Ele hoje no seu lar, ore, fale com Ele, e eu tenho certeza que esse Deus maravilhoso que fez essa vitória na vida de Esther e de todo o povo ali, vai fazer na sua vida, na sua casa. Que Deus possa lhe abençoar e que você possa colocar em prática esta palavra na sua vida em nome de Jesus. Gente, chegamos ao final de mais um programa Vida Mulher. Espero que você tenha gostado, aprendido. E você que quer se comunicar conosco, mandar suas dicas, sugestões ou até mesmo fazer alguma pergunta, entre na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Vida Mulher. Que Deus possa lhe abençoar e até o próximo programa.